Bom dia. Está um pouco alto, eu acho. Puder baixar um pouco. Satisfação estar aqui com vocês hoje. De fato, é uma satisfação de verdade. Eu tenho tido a oportunidade de, nos últimos anos, rodar num circuito Brasil, aí, falando para públicos muito idêntico ao de vocês, provedores de internet. São experiências enriquecedoras. E nos últimos 28 anos, como consultor, há 28 anos atrás, nós iniciamos a aventura da consultoria. Na época, nós falávamos para empresas de vários segmentos de serviço. Eu era professor universitário. No Mackenzie, eu passei um período e na SPM. E na época, tínhamos muitos alunos, empresários que tinham dificuldades muito objetivas relacionadas a desenvolvimento de negócio. E desde então, uma pergunta sempre permeou os meus pensamentos, foi a pergunta de por que algumas empresas resistem às tempestades, passam por todas as crises, se reinventam, e outras não suportam nem sequer um fraco ventinho, que chamam de crise, e sucumbem e desistem, e se desapegam dos seus objetivos, dos chamados sonhos, e se autoimplodem ou são explodidas no mercado. Essa pergunta é fruto de uma observação. Eu acho que todos aqui, especialmente os empresários, conhecem a dificuldade de manter o negócio. Quantos aqui são empresários? Só para me identificar. A grande maioria. Né? É fácil ter um negócio? É. E manter? Manter um negócio é um desafio muito grande. Crescer e se colocar no mercado ainda não é o grande desafio, mas é manter-se. E a pergunta que eu sempre fiz, por que essa diferença de empresas que duram e empresas que não conseguem seguir em frente? Daí surgiu esse tema, empresas feitas para durar. Porque ninguém abre uma empresa para fechar. Concordam? A gente abre empresas, gera empregos para que essas empresas durem. E nesse estudo eu observei algumas características muito comuns nas empresas que duram. Vou fazer uma pergunta para vocês para a gente ficar mais interativo. Elege aí na sua mente agora uma empresa que você considera consolidada, que já está há muito tempo no mercado, que você apontaria como sendo uma empresa perene, uma empresa que dificilmente, ou raramente, ou quase que impossivelmente, vai sumir do mercado. Não vai durar. Elege aí na sua mente. Pensa numa empresa que você conhece, uma empresa antiga de mercado, que você elegeria como uma empresa que foi feita para durar. Elegeu? Agora levanta a mão e me fala, que empresa é essa? Cita o nome da empresa. Fala mais alto um pouquinho. Apple. Vamos pegar esse exemplo também. Qual mais outra empresa? Alguém falou aqui? Coca-Cola. Nós estamos falando de marcas conhecidas, né? Apple, Coca-Cola. Qual mais? Qual outra empresa que vocês consideram feita para durar? Eu esperava essa resposta. Vamos aplaudi-lo? Tudo bem. Sua empresa foi feita para durar. A gente pode citar um monte de outros no segmento, né? Eu gosto muito de citar exemplos de empresas feitas para durar no nosso segmento de telecomunicações, sem olhar para a grandiosidade de estrutura que essa empresa tem, mas pelo propósito, né? Porque ela foi criada e com qual matéria-prima ela foi forjada. Porque tem esse lance também, né? Quando você constrói algo com a matéria-prima certa, a matéria-prima capaz de resistir, você tem grandes possibilidades de manter essa empresa ativa. Temos até um exemplo hoje aqui, está presente aqui o Leandro, que é diretor comercial de uma empresa que é nosso cliente lá em Resende, no Rio de Janeiro. É uma empresa que eu conheci não há muito tempo, mas que é uma empresa extraordinária,
que ela anda numa mão diferente do que todo o mercado anda. E é impressionante. Até que eu conhecesse eles, eu nunca imaginaria que seria uma empresa para durar. Eu sempre achei que a característica que a empresa dele tem é de uma empresa que foi feita para fenecer, para acabar, por conta de tecnologia. Qual que é a melhor tecnologia que nós temos hoje no mercado? Fibra ótica, concordam? Hã? Sim. Mas eu conheço uma empresa que chama Flix. Só te apresentar aqui, o Leandro está aqui, diretor comercial, que tem 30 mil clientes, está chegando a 30 mil clientes, no rádio. No rádio. E quando eu olhei essa empresa, eu falei, essa empresa não vai durar, não. Não vai conseguir. Depois que eu conheci, ela já cresceu um bocadinho mais, né? Uma empresa que hoje compra empresas em fibra para transformar em rádio. E coloca 400 mega na casa do cliente, no rádio. É surpreendente ou não é? Parece verdade ou não? É um papo? Não. Depende de qual a matéria-prima que você está utilizando para construir essa empresa. Né? A Algar, há algum tempo atrás, lançou um projeto, que eu sou tiete desse projeto deles, chamado Algar 2100. Quem já ouviu falar? Algar 2100. É um projeto da Algar para os próximos 100 anos. Como é que você projeta uma empresa de telecom com tantas variáveis, com uma dinâmica incrível para 100 anos? A Algar fez isso. E está cumprindo um plano diretor muito importante e poderoso. Mas ela fez isso porque tem uma crença nela que ela foi construída para durar mais do que 100 anos. Ela se conhece como é seu nome? Samuel disse que a empresa dele foi feita para durar. Mas, voltando a essa questão de matéria-prima, né? Existem algumas coisas comuns entre as empresas feitas para durar. A gente citou aí a Coca-Cola, a Apple, né? A Apple vanguardista, a Coca-Cola conservadora e também inovadora. Que tem outras empresas, no estudo que nós fizemos, nós encontramos empresas com 480 anos de existência. 480 anos. Encontramos uma empresa na China com 502 anos faz esse ano. Imagina isso. Sua empresa durar 502 anos, ultrapassar gerações, todas as gerações, todos os problemas, todas as guerras, todas as pragas, todas as pandemias da vida e sobreviver que mais do que meio milhão de anos. Parece que a gente está falando de alguma coisa muito longe, né? E é longe de fato. Mas empresas feitas para durar têm características importantes a serem citadas aqui. Tem aqui uma palavra sobre empresas neste perfil. Empresas duradouras possuem características em comum que se repetem em suas histórias. É repetido, é algo que acontece comumente. Não só nas suas histórias, mas também em seus comportamentos e em como foram forjadas sua cultura, como foram forjados sua cultura e caráter organizacional. Uma empresa, o Celso falava agora há pouco brilhantemente, e até parabenizá-lo pelo domínio do tema, e pela simpatia, e o carisma que ele tem. Ele falava sobre a questão da pessoalidade dos dados que se encontram atrás de uma pessoa jurídica, né? Uma empresa, ela não é apenas um CNPJ, ela carrega cultura e caráter que determina que tipo de comportamento ela tem. Então, empresas que duram muito são empresas que têm muito bem definido esses dois aspectos, foram forjados uma cultura e caráter. A gente fala muito sobre mudança, e mudança é um tema muito comum
e muito preocupante nos últimos dias, nos últimos anos. E quando a gente fala de mudança organizacional, a gente fala de uma condição para que uma empresa consiga seguir em frente. Eu gosto muito de citar um exemplo de um cara chamado Einstein, que quando foi questionado sobre o que era uma pessoa louca, ele disse que uma pessoa louca ele não tinha outra definição senão a de que uma pessoa insana é aquela pessoa que quer resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Como se isso fosse perseverança e pudesse levar a algum resultado diferente. Aplicando isso ao nosso mundo corporativo, a gente observa isso diariamente. Temos tido contato com centenas de provedores por esses 16 anos, e uma das coisas que vocês querem muito é terem resultados diferentes do que vocês têm hoje. Crescer, mudar comportamentos dos seus colaboradores, e a gente fica batendo num ponto muito comum e repetidamente, querendo ter resultados novos, mas fazendo a mesma coisa. Do tipo, você quer mudar o comportamento da sua organização? Você sugere comportamentos substitutos, comportamentos que venham substituir aqueles que não te levam aonde você quer ir. E você tem a frustração de, mesmo depois de ter tentado, de maneira muito dedicada, a mudar o comportamento das pessoas que estão com você, do tipo, mudar um descomprometido para um comprometido, mudar uma pessoa que não tem envolvimento para alguém apaixonado, e você tem um resultado de curto prazo, e essas pessoas, esses grupos, os times, voltam a ser quem eles eram antes. Alguém tem essa experiência aqui? De tentar mudar e dessa mudança, depois de feita, retornar? Algumas pessoas têm tido, né? Comumente. Porque o tempo inteiro. Não é substituir um comportamento por um outro comportamento diferente. O que está acima dele é crenças e valores. É um nível acima. Se você mudar suas crenças, seus valores, que correspondem à base da cultura corporativa, você pode fazer o esforço que você quiser. Você pode investir o tempo, recurso financeiro, recurso educacional, implantar uma universidade corporativa. Se você estiver tentando mudar, trocar um comportamento pelo outro, sem mudar a cultura que sustenta a sua empresa, você está fadado a ficar no mesmo lugar. As pessoas descontinuam os seus comportamentos. E é uma observação que a gente consegue fazer em empresas que duram muito, é que essas empresas elas são disruptivas. Elas são insatisfeitas com quem são. Elas não estão presas aos seus primeiros modelos de sucesso. Elas não vivem esperando que o que elas fizeram no passado produza os resultados no presente. O que nós temos muito é uma característica de querer responder desafios novos com respostas antigas. Os desafios novos não aceitam as respostas que demos para os desafios antigos. Ser disruptivo é uma característica essencial de uma empresa que quer durar para sempre. A gente sabe, a gente aprendeu isso na escola, né? Que na evolução não é o forte, o mais forte que resiste. Mas é o quê? Alguém se lembra dessa aula? O velho Newton falava que quem resiste é o quê? O mais flexível. O que se adapta. Não há como se adaptar sem ser flexível. No mundo corporativo, eu não prego muito o conceito da adaptação, mas o conceito da disruptividade. De você abrir mão de como você faz, de quem você é como
instituição e reformar o seu negócio. Essa empresa que eu citei, tem mais de 500 anos lá na China, ela era uma fábrica de tamboretes quando ela foi criada. E depois ela começou a fabricar espadas. Hoje ela fabrica equipamentos poderosos de raio-x, distribui para o mundo inteiro, para aeroportos. Do banco, de um banquinho, para equipamentos de alta precisão. Ela é a mesma empresa de 500 anos atrás? De forma alguma. Ela não tem nem, além da história, ela não tem nenhuma característica mais. Porque ela rompeu com tudo que ela era. Às vezes, pessoal, nós acreditamos tanto no que fazemos, que isso vai dar resultado, que isso vai nos manter, que nós somos fiéis a isso. Às vezes nós estamos pensando que estamos seguros, nós estamos presos. Estamos presos. Presos a uma história, presos a um ritual, presos a não apenas uma história, mas também a comportamentos que deram certo no passado. E hoje não dão mais. Empresa feita para durar são empresas disruptivas, que não estão preocupadas em serem iguais aos seus concorrentes. Mas elas estão preocupadas e comprometidas em serem diferentonas, de serem inovadoras, de serem inventoras de novos métodos, de novas formas de fazer. Se eu fosse dar uma dica para que você se torne uma empresa e continue num caminho de uma empresa feita para durar, não se apegue ao que você faz hoje. Não se apegue. Tem um princípio do futebol e de outros times coletivos que diz assim: time bom, não? Só queria ouvir direitinho. Time bom, não? Se a gente está vencendo, a gente tem que mexer. Se está dando certo o que a gente está fazendo, tem que ou não que mexer. Depende contra qual adversário você vai jogar. Nós temos uma história triste, né? Alemanha 7, Brasil. No jogo anterior, o Brasil foi brilhante. Não trocou o time, mas não considerou que a seleção que ele ia enfrentar era muito mais forte que ela. Mudar não é apenas trocar de lugar. Mudar é trocar a essência, trocar quem somos. Mudar, às vezes, implica em sacrificar algumas vacas sagradas que nós temos. Alguns conceitos de como fazer negócios que nós temos. Então, a mudança, isso aqui é clichê que eu vou dizer, a mudança traz desconforto. E às vezes a gente não muda por conta disso. Mas o mais importante do que mudança trazer desconforto é que mudança traz resultados diferentes. Vou repetir a palavra: ser disruptivo. Romper os compromissos que você tem com o modelo que você conduz a sua empresa. Um outro princípio que está linkado diretamente a esse é que o que você faz? O que você faz? O que a sua empresa faz? Qual que é o produto da sua empresa, sendo objetivo? Acredito que a maior parte dos que estão aqui, a sua empresa faz com que o seu cliente tenha acesso à internet. Ou não somente à internet, mas a vários outros recursos, ou várias outras vantagens que traz uma banda larga ou um link dedicado que seja. Isso é o que você faz. Você entrega isso. Mas quantos como vocês fazem a mesma coisa? Olha para o concorrente seu, que você chama de concorrente, que está todos os dias batendo na porta do seu cliente. O que ele está fazendo? É diferente de você? O que ele faz é diferente de você? Mas o que determina um provedor de internet que vai durar para sempre? Não é o que você faz, é o como você faz.
O como é muito mais importante do que o que. O como tem muito maior relevância para a produção de resultados diferentes do que o que. Outro dia, falando para uns vendedores de uma empresa do setor, e tínhamos lá 10 vendedores e tinha 3 que vendiam a média no PAP de 7 por dia. Uma média, 3. Tinha outra faixa que vendia 4 e uma outra faixa que vendia 2, como média. E eu perguntei para eles, vocês têm o mesmo produto? Temos. Tem o mesmo ambiente? Temos. É o mesmo mercado? É o mesmo bairro? Tem algum segredinho no portfólio que vocês usam diferente? Não. Então qual a diferença? A diferença daqueles 3 que fazem 7 é o como eles fazem, relacionado aos outros que fazem 3. Não é o que, porque todos fazem o que é igual, mas o como é diferente. Empresas perenes, empresas que permanecem, são aquelas que têm a ousadia de ter um como diferente do como daquele que é considerado o seu concorrente. Então, a palavra aqui é ser disruptivo. Disrupção, literalmente traduzindo, é interromper um ciclo e começar outro. Interromper, abrir mão, se desvincular, se desapegar do que você faz, não, do como você faz. Para que você tenha resultados diferentes, seguindo a regrinha do velho Einstein, que diz que insano, louco, é alguém que quer ter resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Então, o primeiro princípio básico que eu considero, que podemos considerar juntos, para que uma empresa dure para sempre, é um princípio que está na característica de todas as grandes empresas que têm mais de 100 anos, 200 anos, 40 anos, 30 anos, têm em comum, são características comuns. Uma delas é disruptividade. Outra questão muitíssimo importante é como eu vejo o cliente. Seu paradigma sobre cliente. De novo, uma palavra muito comum aqui, né? Paradigma. Paradigma. A gente fala muito de paradigma. Outro dia dava uma palestra, alguns tempos atrás, outro dia, mais de um ano, eu falava numa palestra, uma convenção de vendas, e eu ia falar sobre paradigma. Alguém levantou na palestra e disse, Mário, você vai falar sobre paradigma? Eu disse, sim. Então eu vou me retirar, porque eu não aguento mais ouvir sobre paradigma. Eu tenho alergia a essa palavra. Eu disse, conta para nós por quê. Eu sou vendedor numa empresa, numa fábrica de bebidas, e nós somos em torno de 250 a 300 vendedores. E o nosso supervisor, todos os dias, tem o mesmo discurso sobre esse tal de paradigma. Ele sobe em cima de uma mesa e começa a gritar, pessoal, vocês precisam vender mais. O problema de vocês são os paradigmas que vocês têm. Eu falei, mas qual o problema de ele falar isso? Não, mas não é o problema do paradigma. Porque outro dia, eu perguntei para ele, estava angustiado já, e falei, moço, o que é esse tal de paradigma? Ele olhou para mim, fez cara de inteligente e respondeu, saber eu não sei não, mas que tem que quebrar, tem. Né? Paradigma. O que é um paradigma? Alguém me empresta um óculos? Obrigado. Mais um. Alguém? Pronto. Só um exemplo básico do que é um paradigma e como a gente vai aplicar aqui em relação a cliente. Eu tenho uma perfeita visão. Eu consigo ver vocês de uma maneira muito nítida, muito clara, e não sou daltônico. Consigo ver perfeitamente. Mas esse óculos aqui é seu? É do Pedro, meu filho, inclusive. E esse é da Elisângela. Eu vou colocar o óculos da Elisângela e vou fazer uma pergunta para vocês. Dessa forma, eu estou enxergando vocês do mesmo modelo que eu enxergava antes? Inclusive, não estou reconhecendo o chão.
né? Então não está igual, tá? Não. E se eu pegar o do Pedro e colocar também aqui? É igual o da Elisângela? A visão? Não. E se eu fizer assim? Piora um pouquinho. Quase não estou enxergando, né? O exemplo que eu estou dando aqui é sobre paradigma. Paradigmas são as lentes através das quais nós enxergamos a vida, os fatos, as pessoas. É o meu modelo de olhar. É como se fosse o meu ponto de vista. A minha perspectiva, o lugar a partir do qual eu enxergo. E existem muitos pontos de vista limitantes. E o limite deles está baseado exatamente no meu paradigma. A maneira que eu enxergo, como eu acredito. E como eu acredito sobre clientes, a maneira como eu enxergo meu cliente é determinada pelo valor que eu atribuo a ele. A maneira que eu enxergo meu cliente, como eu o vejo, como eu o conceituo, como eu concebo, é um resultado direto do valor que eu atribuo a ele. Qual o valor que nós atribuímos a ele? Empresas que foram feitas para durar, elas não olham os clientes como sendo um meio para chegar a um objetivo, mas enxergam os clientes como sendo o objetivo, como sendo a finalidade. Mário, mas está bacana, eu já ouvi sobre isso, né? Eu já ouvi outras pessoas falarem que o cliente tem que ser o fim, que o cliente é o objetivo final. Inclusive, eu prego isso na minha empresa. Eu digo sempre para os colaboradores que tem que cuidar do cliente, que tem que prestar atenção no cliente, que o cliente é a razão da existência do meu negócio. Mas mesmo assim, o que eu obtenho não é o resultado que eu quero. Quando a gente fala de atribuir valor, isso está muito ligado ao que eu falei anteriormente, a paradigma. É que o paradigma não está numa pessoa, está numa organização. Nós chamamos a isso de cultura organizacional. E a cultura das organizações são criadas por seus organizadores, por seus líderes e pelas pessoas que fazem parte daquele grupo, daquela comunidade empresarial. E quando eu enxergo e identifico na cultura organizacional como que as pessoas estão se comportando em relação aos clientes, especialmente ao cliente que reclama. Reclamação é algo bom? Alguém, já vi várias cabecinhas fazendo assim. Não. Você sabe que isso é disseminado para todas as áreas e células da sua empresa, ao ponto de todos acreditarem também que reclamação não é bom. E quando eu acredito que reclamação não é bom, a primeira atitude que eu tenho com quem reclama comigo é o quê? De achar ela gente boa? De achar ela como alguém que está contribuindo? Não, eu negativo ela assim como eu negativo a reclamação. É muito simples. No meu livro Gestão da Reclamação, transformando reclamação em vantagem competitiva e ferramenta de relacionamento com o cliente, tem uma história que eu sempre conto, que quando eu fazia um workshop sobre gestão da reclamação, eu peço para as pessoas falarem uma frase. Eu vou repetir isso aqui também, vou pedir para vocês falarem essa frase. A frase é: eu amo reclamações. Eu amo reclamações. Vamos falar todo mundo junto? Eu amo. Vamos falar de novo agora mais forte um pouquinho? Um bando de mentirosos. Como é que conta mentira assim? Sim, pode falar. Pronto. Sim. Como é teu nome? Amorim. Todos aqui devem conhecer uma empresa chamada 3M. 3M é uma empresa feita para durar. A 3M vende o quê? Você sabe? Quê? Quase tudo, né? Muitas falaram assim, vende fita isolante, né?
fita, adesivo, etc. A 3M no mundo produz mais de 6 mil itens diferentes. O último faturamento dela do ano passado, não melhor, 2019, foram 42 bilhões de euros. 42 bilhões de euros. Agora, o que é importante dessa informação? É um fato interessante. Ela lançou um comunicado, um artigo, melhor dizendo, dizendo que 1/3 de todo o faturamento de 42 bilhões de euros veio da fábrica de soluções dela. O que era a fábrica de soluções? Eles têm um núcleo dentro da 3M que desenvolve produtos novos baseados nas reclamações dos clientes. O cliente reclama por uma coisa que não comprou, e a gente sempre fala, pô, ele está reclamando de uma coisa que eu não prometi para ele. Isso aqui é o valor que eu estou atribuindo ao cliente. É como eu estou vendo ele. O cliente sempre tem razão? Né? A gente tem essa cultura. Mas, quando eu transformo a reclamação de um cliente em vantagem competitiva, mesmo que a reclamação dele não seja procedente, não tenha fundamento contratual, eu consigo fazer o que aquele que eu chamo de concorrente não faz. Atender o cliente, nenhuma expectativa que ele tem de algo que nós nem prometemos para ele. Quer dizer, nós entendemos que não prometemos. Nós imaginamos que não prometemos. Então a reclamação se torna algo extraordinariamente importante, matéria-prima para a construção de quê? De vantagem competitiva. Empresas feitas para durar, e isso eu vi na história de várias empresas. Eu tenho um cliente em São Paulo que está fora do mercado de provedores, que é a Azul Linhas Aéreas, que um dos objetivos da nossa contratação lá, há alguns anos, foi implantar um modelo de um programa chamado Eu Amo Reclamações. Aí surgiu o que está atrás de todo o crachá de um tripulante da Azul, uma palavrinha chamada OPA. E é até um segredo que eu vou contar para vocês. Toda vez que você tiver uma dificuldade na Azul, e tu falar assim para um tripulante, no balcão de atendimento, em qualquer lugar, e dizer assim para ele, você pode praticar o OPA comigo? Eles vão, naquele momento, serem despertados para um princípio que é observar, perceber e atender. Ler o comportamento do cliente, ler, ver, ler e servir. É um conceito onde a reclamação do cliente se torna algo absolutamente necessário e é uma busca dos tripulantes da Azul pela reclamação de um cliente. Você vai na sala do John, do vice-presidente, todas as salas têm um livro meu lá, um booking box, gestão da reclamação. Quantos aqui tem o meu booking box? Levante a mão aí. Algumas pessoas. Inclusive no final aqui, eu trouxe de presente 10 booking box para distribuir para algumas pessoas que estão aqui hoje. Tá bom? Fundamento. Uma empresa... Vocês acham que a Azul foi feita para durar? Companhia Azul. Considerada a partir de 1 ano e meio atrás, a melhor, não a maior, companhia do mundo. Porque trata as reclamações como vantagem competitiva. Como vantagem competitiva. Quando entramos lá, o Jason, que é o VP, me falou, Mário, aqui para cada R$ 10 de investimento, eu invisto 2 em marketing e 8 em indenização. Sua missão é me ajudar a fazer o inverso. Porque tinha muita reclamação. Mas eles corrigiram e hoje é uma empresa de fato feita para durar. Sim. Conhece o pessoal lá? John. Sim. Sim.
todas as bases. Tá. Você repete seu nome? Marcos? O Marcos não me deixa mentir sozinho, tá vendo? Eu conheci o John, ele servindo os lanches dentro do avião. Foi como eu conheci eles e comecei uma história com eles. O Jason também é a mesma coisa. Isso é o quê? Você se lembra dela como uma empresa feita para durar. Sim. Aí tem o Antônio lá nos aeroportos criando as condições para que o time local consiga ter isso, né? Olha, nós estamos falando de um case aqui que não tem nada a ver com o assunto provedor de internet. Mas nós estamos tirando, a gente não pode mais só prestar atenção nos cases de sucesso de provedores. A gente tem que prestar atenção nas empresas que duram e saber o que elas estão fazendo para durar tanto. Né? Fechando na Azul, semana passada eu vi uma estatística sobre a Azul dizendo o seguinte: a companhia aérea que mais cobra caro passagens, não no Brasil, na América Latina, quiçá no mundo, proporcional à moeda local. Seguido a essa informação, tinha uma outra. A empresa que mais deu lucro durante o período da pandemia, que menos suspendeu o voo e que mais teve liquidez. E mais passageiro, significativamente. E a empresa mais... Aí eu vou para um outro ponto, que é o ponto voltado para preço, concorrência. Isso aqui eu passei, né? Já. As empresas feitas para durar, elas não concorrem. Elas não têm concorrentes. E o nosso discurso todos os dias é que nós estamos perdendo cliente por causa de quem? Do concorrente. Olha, existem 7 elementos que eu considero hoje que são aterrorizantes para um provedor. O churn, cancelamento em galopes gigantes. A falta de capacidade de reter o cliente na base. O grande turnover que existe, e aqui um conceito novo, turnover é do RH, né? A gente traz aqui para o mundo do ISP. Turnover é, você tem 5 provedores numa cidade, o seu cliente sai do A para o B, do B para o C, do C para o D e do D para o A. Fica fazendo esse giro, né? Esse turnover. Isso é hoje, eu fui com um técnico em um cliente, lá tinha simplesmente 6 drops entrando na casa dele. Sabe o que é 6 drop? 6 drop. E a conversa que teve com ele é que ele, em menos de 1 ano e meio, ele passou por 5 provedores. Turnover, isso é aterrorizante. Então, turnover, inadimplência. Tem crescido a sua inadimplência? Só faz um sinalzinho assim. Tem crescido a inadimplência, por favor? Tem. Te preocupa a inadimplência? Pessoal lá atrás, preocupa vocês a inadimplência? Olha lá, todo mundo quase levantou a mão. Porque é o que a gente mais tem visto. Ronaldo, Rogério, vocês têm visto isso? Inadimplência está crescente? Turnover está grande? O churn melhorou? Não. Né? Essa é uma realidade. A gente vive, e para sobreviver a isso, se eu ficar concorrendo no mercado, eu vou desistir, vender, quebrar não vai, né? Porque tem muita gente comprando. Mas até vai, alguns quebram. Mas sempre tem alguém comprando. Você não vai ficar no mercado. Primeira coisa que eu sempre digo, elas não concorrem. Seu foco está em surpreender. Uma conclusão também. Se o seu cliente entra na sua base por mega e preço, ele vai sair pela mesma razão. Concordam? Você tirou ele do seu concorrente por mega e por preço. E ele vai sair de você por mega e por preço. Porque ele confunde você com o seu concorrente. Para de ser
confundido com o seu concorrente a partir do momento que você parar de concorrer. O que é parar de concorrer? É parar de vender? É parar de crescer? Não. É você ser diferente. Você não ter foco mais, e também é um clichê, também vocês têm ouvido isso bastante, se vocês são congressistas aí há muito tempo, você tem que parar de vender mega. Isso aí todo mundo está falando, né? Você tem que vender experiência, não é isso mesmo? Todo mundo fala? Mas experiência. Vocês concordam que quando você compra um produto de alto preço, em contrapartida ou em detrimento de um de baixo preço, com a mesma funcionalidade e finalidade, você é capaz de pagar mais caro porque você quer ter uma experiência diferente? Concordam? Pronto. Vamos usar isso aqui como uma base para uma fala aqui. Vou voltar nisso. Nós fizemos uma pesquisa, nós temos um Instituto de Pesquisa Mensurar. Em 2019, nós fizemos uma pesquisa sobre churn, que apontou, e foi uma encomenda de um grande provedor que tem mais de 1 milhão de assinantes na base. A pesquisa apontou que a cada 3 clientes que cancelavam, cada 3 clientes, um pedia para cancelar e 2 simplesmente sumiam da base. E espantem-se, porque esses 2, uma grande parte desse número de clientes, nunca abriram um OS, nunca abriram uma queixa, uma reclamação, simplesmente pararam de pagar, subiram para a inadimplência e sumiram da carteira. Isso em 2019. O ano passado nós repetimos essa pesquisa, nós aumentamos o espectro da pesquisa. A cada 4 clientes que cancelam, continuou sendo aquele que pede para cancelar, e 75% cancelam sem dizer nada. Nem a liberdade, nem goodbye, nem até logo. Simplesmente viram purpurina, somem da sua carteira. Não tem aquele pico que você tem lá no IXC, no qualquer outro programa, que você tem de cancelamento, que você teve que limpar a carteira? Aí naquele mês deu um alto índice de cancelamento, que você cancelou. Esses clientes aí que nunca falaram para você. Alguns ainda mantêm na base com a esperança de esse cliente ficar com ele. Mas o cliente que cancela é aquele que não fala. O que mais cancela é aquele que não fala. Quando eu estou preso à minha tradição de tratar o cliente que pede para cancelar e não faço nada em relação àqueles que cancelam e não pediram, não disseram nada, eu estou fadado a aumentar esse espectro muito mais. Existe vocês me respondam também aqui, me ajudem, eu vi que essa plateia participa muito. Pessoal, aí atrás também, aonde começa um cancelamento? Mau atendimento, aonde mais? Mau atendimento, aonde começa um cancelamento? Pessoal lá atrás, dá uma respostinha para nós. Insatisfação, concorrência desleal. O que mais? Começa lá no oi, bom dia. Pessoal, oi? Falta de gestão do problema. Olha só que incrível. Todos nós falamos coisas, apontamos o momento de onde inicia um cancelamento e não é nenhum desses momentos. Nenhum. Porque eu tenho um cliente insatisfeito que não tem intenção de cancelar. Tenho sim. Eu tenho um cliente que tem problema, mas continua 5 anos com você. Não quer sair. Eu tenho um cliente que teve problema na instalação e não sai. Você sabe onde inicia o cancelamento? Existe uma janela, uma timeline, onde o cancelamento se inicia aqui, ó. Esse aqui chama-se intenção. Intenção. Um cancelamento inicia na intenção e culmina na decisão. Intenção, decisão. Intenção, decisão. Use bem esse exemplo aqui. Aonde normalmente nós trabalhamos? Aqui. Quando ele já decidiu cancelar, é quando nós falamos com ele. Quando ele já decidiu cancelar. Só que existe um gap
onde nós não aparecemos, que é essa timeline. A gente não sabe o tamanho dela, o tempo que ela dura, que é entre o momento que ele decidiu cancelar e o momento que ele teve a intenção de cancelar. E aqui é onde a gente trabalha o cliente. Nós temos um trabalho entregue para dezenas, quiçá centenas de provedores pelo Brasil, que chama Dow Churning. No Dow Churning, nós identificamos na sua base, você identifica, a gente transfere o know-how para você, todos os clientes que têm intenção de cancelar em 3 fases. Atualmente, naquele momento e recentemente. E o trabalho que é feito com esses clientes que têm a intenção de cancelar e não contou para você, evita que ele venha para o ponto da... Como é que chama esse ponto aqui? Decisão. E olhe, pasmem, tem uma... posso citar por case autorizado, tem uma empresa chamada Unifique. Vocês conhecem a Unifique? Unifique está hoje uma base em torno de 600 a quase 700 mil clientes. É um cliente nosso, onde a gente aplica o Dow Churning. A cada 100 clientes dela que tinha intenção de cancelar depois desse trabalho que é feito, nós conseguimos dissuadir 87, em média, por cento desses clientes a não se manterem na intenção de cancelar. Esse é um número bom? Excepcional. Isso aqui não é promessa, isso aqui é um modelo que a gente utiliza para fazer com que ele desista de cancelar. Isso é romper também com o que eu faço, é agir diferente do concorrente, é criar medidas de proximidade, se aproximar do cliente para que ele enxergue interesse genuíno da sua parte em tê-lo na base. Na neurociência a gente estuda necessidades básicas, psíquicas, emocionais, e uma das necessidades que todos nós nascemos com ela se chama necessidade de pertencimento. Estão ouvindo bem? Necessidade de pertencimento. Todo ser humano tem. Eu vou explicar, em suma, o que é. Parece que para alguns clientes não é ser humano, mas também é. Tá? Então até os clientes têm essa necessidade de pertencimento. E como que ocorre? No campo da estrutura cerebral. São 3 elementos que fazem com que a necessidade de pertencimento seja atendida. Elemento número 1, utilidade. Elemento número 2, protagonismo. E elemento número 3, reconhecimento. Cara, se vocês pegarem essa base que eu estou falando para vocês, que eu gostaria de saber se vocês entenderam. Quais são os 3 elementos que atendem a necessidade de pertencimento? Utilidade, reconhecimento e protagonismo. Utilidade, protagonismo e reconhecimento. Quando um cliente percebe que você aplica e que ele se sente pertencente à empresa, tudo muda. Você está sendo disruptivo, sabia? Um cara chamado John Maxwell, um escritor americano, ele escreveu um princípio que eu ensino para os meus filhos, está aqui um deles, sabe muito bem, que diz assim: as pessoas não estão interessadas no quanto você sabe. Igual quando eu venho aqui, eu sei que vocês não estão interessados no quanto eu sei. E nem no quanto você é capaz de fazer. As pessoas não estão interessadas no que você sabe, nem no que você é capaz de fazer. As pessoas estão interessadas em saber o quanto você se importa com o que é importante para elas. As pessoas estão interessadas em saber com quanto você se importa com o que é importante para quem? Para elas, para o cliente. Quando você demonstra genuíno interesse no cliente, ele percebe que ele pertence ao contexto da sua empresa. Você fez algo que as empresas que duram para sempre fazem todos os dias. Inclusão. Incluir o cliente não apenas nos processos da sua empresa, mas incluir o cliente no propósito da sua empresa. No que a sua empresa é, ele também se sentir como sendo.
ao ponto de você ter clientes que defendem a sua marca. Você precisa ter a coragem de ser o quê? Disruptivo com o seu modelo de fazer negócios e de como se compara com a sua concorrência ou com o seu concorrente. Não concorra, para de concorrer. Seja diferente, não se preocupe mais. Não vá na onda de vender por menos e entregar mais. Isso vai dar um colapso em algum momento com você. Isso significa dizer que deve parar de concorrer com o seu concorrente com a mesma estratégia que ele concorre com você. Pare de ser parecido com o seu concorrente, confundido com ele. Tenha coragem de ser diferentão. Ok? Finalizando. As empresas feitas para durar concordam entre elas que as pessoas devem estar no topo das prioridades. Todo mundo aqui já tem o conhecimento pleno que nós devemos encantar clientes, não é isso? Devemos encantar clientes. E nós pregamos para os nossos colaboradores o quê? Pessoal, vocês precisam surpreender o cliente, encantar o cliente. Vocês precisam fazer com que o cliente se sinta pertencente. Mas vem cá. As empresas que encantam os clientes são as empresas que têm os seus colaboradores encantados. Não é possível encantar clientes se os seus colaboradores não se sentem encantados pela sua empresa. Eu ouço muito dizer assim, Mário, eu não aguento, quando chega domingo, eu nem durmo direito porque eu tenho que voltar para trabalhar. Outro dia eu estava numa reunião, eu falei com um grupo de 20 e poucas pessoas numa empresa, eu falei, olha, a gente vai cancelar a reunião de sábado, que é folga sábado. Aí todo mundo disse, sabe o quê? Graças a Deus! Porque não tem tesão de ir trabalhar. Como é que alguém que não se sente encantado, me responda aí, pela empresa, consegue encantar os clientes da empresa? Ninguém dá o que não tem. Se você não encanta as pessoas que estão no mesmo lugar em que você está como empresa, não adianta você vomitar discursos. O sonho de todo mundo é ter colaboradores comprometidos, não é isso? Mas em que nível nós estamos comprometidos com os nossos colaboradores? Aonde está a coerência disso? Será que está na nossa cultura de não prestou troca? De dar 45 dias de experiência, se não der certo, tchau. Mais 45, pênalti. Será que com essa cultura a gente encanta? Sim ou não? Não. E como é que eles vão encantar os nossos clientes? Uma empresa feita para durar encanta seus clientes. E encantar clientes só é possível quando existem times encantados. Por quem? Por suas empresas. O ano passado, ou o ano atrasado, não me recordo bem, eu vi na Exame, e como via todos os anos, aquela pesquisa das 100 melhores empresas para se trabalhar. Já viram? Alguma vez? Quem já viu? É muito show, né? Super interessante. Eu vi lá 100 empresas que as pessoas amam trabalhar nelas. E vi uma outra estatística paralela em outra literatura, que as empresas eleitas no Brasil como sendo as 100 melhores para se trabalhar, eram as empresas que também estavam ranqueadas como sendo as empresas que mais deram lucro naquele mesmo ano. E tinha mais uma informação. Fizeram uma pesquisa com clientes dessas empresas, onde o nível de satisfação estava na média de 8,5. Média. Tem alguma coisa a ver uma com a outra ou estou falando bobagem? As pessoas que estavam lá, satisfeitas em trabalhar nessas empresas, encantadas, estavam encantando clientes, naturalmente. Esse é a grande magia. Uma empresa feita para durar faz a diferença na vida das pessoas. O caminho começa de dentro para fora.
Faça ao seu time o que você gostaria de fazer aos seus clientes. E produzirá um efeito extraordinário e imensurável. Pratique essa magia. Encante as pessoas que estão lá. Tem um jornal americano, vou citar 2 jornais aqui. Um jornal americano que goza dessa felicidade de ter as pessoas mais felizes trabalhando na sua empresa. E perguntaram a alguns funcionários por que eles trabalhavam no New York Times, e eles responderam que não eram pelo dinheiro, era pelo projeto, era pela paixão. Pergunte seu funcionário de segunda-feira, por que você trabalha aqui? Procure uma resposta pela paixão. Você vai achar um com o dedo cortado no meio. Não dá nem para contar nenhum dedo. Mas tem casos aqui que eu tenho certeza absoluta que tem muito mais que isso. Mas não o suficiente para dizer que na totalidade ou na grande maioria você tem pessoas que você consegue encantar. Encante as pessoas na sua empresa, eu tenho certeza que elas vão encantar os seus clientes, vão se transformar em encantadores de clientes. E para terminar aqui, o fato é que as pessoas passam e as empresas permanecem. Isso é uma verdade, não é? As pessoas passam e as empresas permanecem. E elas permanecem pelo resultado do trabalho das pessoas que por elas passaram. As pessoas devem estar no topo das suas prioridades. Isso é um modelo de se viver para perpetuar como empresa que dura para sempre. Aqui eu deixo o meu agradecimento. Espero muito ter contribuído. Os irmãos Couto ali me perdoem, eu só avancei 15 minutos que me disseram que era autorizado a avançar. Eu quero agradecer muito, espero ter contribuído. Está aqui meu contato, Mário Ribeiro, EXP e Expertise Consulting. Quem acessar agora, ir lá, seguir e falar eu quero, os 10 primeiros vão ganhar 10 exemplares, cada um exemplar do meu livro Gestão da Reclamação. Mas tem que ser agora. Tá? Segue e no final, após a palestra dos irmãos Couto, eu estou ali fora, nos procura, que a gente entrega o livro para vocês. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Satisfação em estar falando com vocês. Até a próxima. Obrigado.